Viva. Já estamos no ar. Bem-vindos à edição desta semana do Think Tank. Começámos com 10 minutos de atraso, dos quais eu peço desculpa. O que é que temos para si esta semana? Naturalmente, a análise das eleições legislativas, dos resultados, das consequências, mas também da eventual solução de governo que vai sair destas eleições. É precisamente por aqui que vou começar. Joaquim Aguiar, o que é que lhe apraz dizer sobre os números das eleições? Os números das eleições são sempre nos comentários sobre as eleições anteriores, porque é essa, digamos, o registro que está na memória de cada eleitor e quando vota comenta, afinal, o que é que aconteceu nas eleições anteriores. Ora, como nós recordamos, as eleições anteriores tiveram um resultado numérico e um resultado político radicalmente diferente do resultado numérico. Sim. O resultado numérico confirmou aquilo que vinha das penúltimas eleições, mas o arranjo parlamentar conduziu a um resultado completamente diferente. E é esse resultado completamente diferente que é avaliado nas eleições de 2019. Como é que foi a avaliação do eleitorado? Claro que houve um aumento da abstenção, não tanto a abstenção formal em função dos cadernos eleitorais, porque, como sabemos, houve uma alteração recente com a incorporação dos imigrantes, mas em termos de número de eleitores. E em termos de número de eleitores desapareceram 300 mil. Que, grosso modo, é também o número das perdas do PSD e do CDS. E, portanto, o que é que significa a abstenção? A abstenção não é apenas uma preguiça do eleitorado. A abstenção é uma decisão própria de eleitores que consideram que não vale a pena ir até às urnas de voto. E se acham que não vale a pena, é porque consideram que aquilo que podem fazer não interfere nas consequências finais. Joaquim, mas não acha estranho haver 45% de pessoas que pensam dessa maneira? Não, o 45% é em relação aos cadernos eleitorais. Muito bem, mas mesmo assim... Porque em relação às eleições anteriores, em relação à tendência da abstenção, de facto, a tendência, desde 1975, a tendência é relativamente estável. Não há um problema de legitimidade na democracia portuguesa. Perdem-se eleitores, é um facto, mas não em valores que pareçam preocupantes. Questão completamente diferente é qual foi o comentário dos que votaram sobre aquilo que aconteceu antes. E então o comentário é: o PS ganhou, o PC e o Bloco de Esquerda perderam. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que... E o CDS? Não, estou a dizer dos que participaram na maioria parlamentar. Sim. E os que participaram na maioria parlamentar, temos dois partidos, um que ficou praticamente na mesma, uma ligeira perda de votação, e outro que perdeu significativamente, que foi o Partido Comunista. O que mostra que aquele arranjo de 2015 que serviu para impedir a continuação do governo PSD-CDS foi para o PC um péssimo negócio. Porque... E porquê é que não foi um péssimo negócio para o Bloco? Também é um péssimo negócio porque não cresceu. E sim, atenção, um partido... O PCP perde um número drástico de deputados, não é? Como o CDS, aliás. O número de deputados tem mais a ver com o método do que propriamente com a votação efetiva. Claro que o PC perde em termos de votação efetiva, mas o que perde em termos tendenciais é bastante pouco. Deputados, sim. Isto é, perde em relação às primeiras eleições, mas não em relação às eleições desde 1980.
Deixa-me só dizer que nós estamos com um número de pessoas, estão a ver, que eram iguais à que viam a cor do dinheiro de manhã há 6 meses. 740 pessoas. Não há abstenção. Não há abstenção aqui. Continua a haver Só interesse. podemos agradecer o apoio ao canal e ao programa. Agora, porquê é que o PC perde e porquê é que o Bloco de Esquerda não ganha? Porque estes dois partidos são partidos de protesto ou de oposição. E os seus eleitores esperam que essa atitude faça infletir as linhas de tendência do governo. Quando não votam ou quando vão votar noutros partidos, então isto mostra que há um descontentamento em relação a essa função tradicional desses dois partidos. E é por isso que é um mau negócio para esses dois partidos. Mas, pelos vistos, vão insistir, não é? Pelo menos não vão. Deles. Pelo menos está a antecipar. O Joaquim Aguiar acaba de antecipar aquilo que vai acontecer. Não vão porque, aliás, já há uma alteração significativa, é que o próprio Presidente, ao contrário do anterior, não exige que o acordo seja em documento escrito. E, portanto, o próprio Presidente já percebeu que documento escrito nunca haveria, porque não há plataforma. Não, passávamos a legislatura a tentar fazê-lo. E em segundo lugar, também não há documento escrito porque, no fundo, nunca houve documento escrito. Houve sempre uma incongruência dos partidos que fizeram um acordo parlamentar, mas não podiam fazer um acordo de governo. Joaquim, eu ouvi um membro do governo dizer aqui há uns 2 meses, ainda bem que o Cavaco obrigou a redigir um acordo escrito. Claro. E quando eu perguntei porquê, foi, já viu o que era nós estarmos sentados com o PCP e o Bloco e amanhã alguém dizia que aquilo que disse que não tinha sido dito era um problema. Claro que era um problema. E agora diga uma coisa, como agora o Joaquim está a dizer que não vai haver, isto não vai ser um problema? Não é problema porque isto já mudou de natureza. E então? A partir de agora, mesmo os partidos que apoiarem as votações no Parlamento querem ter a liberdade para protestar e estar contra na rua ou na ação política concreta. Portanto, o que o Joaquim acha é que não vai haver acordo formal, nem vai haver acordo para a legislatura, porque eles querem estar livres para fazer a arruaça. Sim, vai haver aquilo que está na natureza do Partido Socialista, que é serpentear para contornar os obstáculos e para fugir dos abismos. Joaquim, serpentear em momentos, Jorge, serpentear em momentos em que a economia vai fazer isto, funciona? Não funciona, como não funcionou durante estes últimos 4 anos. Mas durante estes 4 anos tínhamos a economia a subir. Não, nós não tínhamos a economia a subir. Tínhamos o contexto externo a servir de almofada, permitia, como aqueles navios ou barcos hidrolift, jet foil, que andam por cima das águas, têm uma camada de vento por baixo. Sim. Ora bom, porque é que isto é muito importante? É porque o contexto externo vai mudar e ninguém o discutiu durante as campanhas eleitorais. Ninguém quis discutir, nem sequer a direita. Ora bom, e é isto que mostra que olhar para estas eleições em termos de direita-esquerda é enganador. Porque o que verdadeiramente conta é a perspectiva nacional interna distributiva ou a perspectiva externa competitiva, e que é onde fazer qualquer coisa para crescer. Onde está o crescimento, mas é também onde pode estar o fator que impede o crescimento. Deixa-me só ouvir o Jorge. Eu fazia a leitura dos resultados de uma forma ligeiramente aqui do Joaquim. Então. A leitura é o que é que se passou com os partidos de esquerda e os partidos de direita desde 2011. Quando nós olhamos perderam eleitores? Não. Quando somamos os votos dos partidos ditos de esquerda com os partidos de direita, a diferença da esquerda e da direita eram 16 mil votos. Quando somamos a esquerda e a direita, 16 mil votos favorável à esquerda. A direita ganhou através do método a maioria parlamentar. Quando pensamos em 2015, os partidos de direita perderam 600 mil votos, 660 mil, e quando chegamos a 2019, estamos a falar de 1 milhão e 81.
A pergunta é... Deixa-me fazer-te uma pergunta já. Tu achas que a direita nas próximas eleições consegue recuperar 1 milhão de votos? A direita é melhor começar a pensar a recuperar 1 milhão de votos. Como é que vai fazer isso? A partir de agora, porque eu diria que tem uma margem de 250 mil votos por ano. Sim. Se estamos a imaginar que a legislatura duram 4, e portanto há 1 milhão de votos de diferença, e esse 1 milhão de votos tem que ser reconquistado, admitindo, segundo aqui a tese do Joaquim, que nós temos que reformar o país para a competitividade. A reforma do país não vai ser à esquerda. A reforma do país vai ser um pouco à direita. Como? Porquê? Porque, na prática, todas as reformas que possam levar a uma competitividade do país são reformas que vão contra o status quo atual. Que é Mas eu te pergunto como é que vai ser feita então reformas à direita, se a direita não está no poder. Tem que chegar ao poder. Pronto. E essa é a primeira... E não é por acaso que... Eu estava a ouvir o Joaquim e estava-me a recordar de uma coisa. Porquê é que entram 3 novos partidos na Assembleia? O que é que o povo português... Porque não se sentem representados em PSD e CDS. Não, o que é que o povo português não viu nos partidos atuais? Provavelmente não viu o arrojo que deveria existir, quer da parte do PSD, quer da parte do CDS. Sim. E, portanto, escolhem 2 partidos, neste caso, obviamente, com uma votação muito baixa, e eu acho que é preciso dar um bocadinho de bom senso, quer à Iniciativa Liberal, quer ao Chega, porque quando querem comparar com os crescimentos, por exemplo, do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda, para chegar aos números de hoje, levou 20 anos. Bem na década de 90. E, portanto, tem que ter a noção que sem o PSD e sem o CDS será muito difícil nós fazermos uma viragem do país para reformas da competitividade. E, portanto, há aqui logo um problema. E estes 2 partidos aparecem porque do lado do espectro contrário há partidos que são também antissistema. E então o que é que nós notamos? Quando o Joaquim diz, bom, mas nada mudou. Bom, a verdade é que nada mudou porque as pessoas se concentraram um bocadinho ao centro com o Partido Socialista e com o próprio PSD. Portanto, no fundo, a sociedade portuguesa o que nos está a dizer, a leitura que eu faço é, vamos manter isto ao centro e depois há um conjunto de desencantados com a política, que são os que se abstêm, e há uns que estão revoltados com a política e vão votar nos partidos mais extremados. E, portanto, hoje a composição do Parlamento é uma composição, diria, mais democrática, no sentido em que põe em causa os debates que são tradicionais na política. Eu acho que, por exemplo, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, vão criar situações relativamente embaraçosas, quer para o PSD, quer para o próprio CDS, e vão criar uma tensão relativamente aos extremos. Jorge, antes de ires ao resto do teu raciocínio, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu não achas que a ascensão do Chega e da Iniciativa Liberal ao Parlamento vai ajudar a redefinir o que é direita em Portugal? Precisamente por aquilo que estás a dizer, que o PSD e o CDS vão ficar incómodos neste jogo. A pergunta é, porquê é que estes partidos nascem? Porque as correntes que estes partidos defendem não se estavam a sentir representáveis nos partidos tradicionais. Vamos lá ver, quando nós olhamos para o Parlamento Europeu, nós não temos problema em ver os socialistas, os sociais-democratas, os conservadores, os democratas cristãos, os liberais. Olha, sabes porque é que eu estava a fazer esta pergunta? O António Rodrigues Ferreira diz assim, tanta gente, incluindo eu, votou voto útil pela última vez. Isto quer dizer que houve muita gente que votou no PSD, para o PSD não levar aquela tarefa dos 21% que esperava, mas ouves isto? Foi a última vez. Pronto. Eu suspeito que este senhor tem razão. Mas a pergunta é o que é que isso significa voto útil e qual é a utilidade? Quando nós temos uma situação europeia explosiva, mundial explosiva e uma situação europeia complexa. E, portanto, a utilidade é que nós vamos ver qual é que é. E, portanto, a minha leitura é a seguinte. A convulsão que está dentro do PSD, a do CDS também a tem, mas está, diria, mais... Mas o CDS está-se a aproximar de um caso perdido. Mais escondida. Não, mas a do CDS está mais escondida, a do PSD é muito mais mediática. Resulta de estes partidos, eles próprios terem criado, no fundo,
a sua concorrência. Foram partidos que não tiveram a capacidade de federar e de mobilizar sensibilidades diferentes. E, portanto, diria que esse é o problema. Tu não achas que o CDS e o PSD... O problema do CDS e o PSD neste momento é que não se conseguem diferenciar o suficiente do PS? Mas, Camilo, mas nós se olharmos para uns anos atrás, onde é que estavam os votantes do Bloco? Em que partido é que estavam? Entre o PCP e o PS. Bom, e havia também do PSD. Pronto. Mas onde é que eles estavam? E esses votantes foram criados. Sim. Portanto, houve um novo eleitorado. Sim. Portanto, esse eleitorado não se sentiu representado quer no PC, quer no PS. E, portanto, nasceu esse eleitorado. E esse eleitorado, quer se queira, quer não, criou uma tensão adicional no centro do sistema, porque obriga o próprio PS a pensar por onde é que quer ir. E o PS Mas esse foi o erro de António Costa na campanha. Porque quis ir para a área do PSD e perdeu a esquerda. E o Presidente da República... Como Rui Rio quis ir para a área do PS e perdeu a direita. E o Presidente da República, ao não exigir o acordo escrito, está exatamente a dizer à sociedade que é o caminho faz-se caminhando. Vamos fazendo. Jorge, mas esse é o problema. Nós tentámos 2 vezes, 3 vezes, aliás, fazer o caminho faz-se caminhando. Não. Mário Soares em 76, Cavaco Silva em 87, Guterres em 2000 e a coisa mas é que todos os partidos que não ganharam, os partidos que não ganharam as eleições só estão à espera do desastre. Desculpa lá, 1000 pessoas em direto, ok? Sim. Muito obrigado pelo vosso apoio. O que eu quero dizer assim, os partidos que não ganharam as eleições só estão à espera do desastre. Não estão à espera de nada. E o Presidente e o partido que ganhou têm um problema. O país tem que continuar a ser governado. Sim. E, portanto, o voto útil foi nesse sentido. Não é por acaso que a campanha é feita na lógica da estabilidade e de que isto é preciso continuar a ser governado. Mas o que nós estamos a assistir é esses partidos a recuarem à espera do desastre. Bom, e a pergunta é o que é o desastre? Mas eu depois dei o que falava ao Joaquim, porque eu tenho uma ideia do que é que foi o desastre. Joaquim qual é o desastre que antes do desastre, eu quero falar do desastre que foi anunciado e que não aconteceu. Então. Se recordarem do que era um problema em 2015, tínhamos o Bloco de Esquerda, o PC e grande parte do Partido Socialista a dizer é essencial renegociar a dívida porque nós não podemos pagar. Ninguém perguntava como é que fizemos a dívida, mas o que era necessário era renegociar a dívida. Ora, como se verificou, nós não renegociamos a dívida e o problema desapareceu. Porquê? O BCE ajudou. Isso foi resolvido pelas instituições europeias. Ora, se houver crise nas instituições europeias e se houver evolução nas instituições europeias e ou acontece uma coisa ou acontece outra, igual é que não fica, então os países que em 2015 se orientavam para essa exigência da renegociação da dívida vão ser confrontados com um problema completamente diferente. É que essa não é a questão. A questão fundamental é o que é que gera dívida. Porque a do passado nós resolvemos. Está resolvido. A do futuro não podemos resolver se ela não for resolvida na sua própria origem, na sua própria fonte. Ora, o equívoco em 2015 foi formar-se uma coligação parlamentar para responder a essa questão que exigia a renegociação e acabaram a esquecer a renegociação, mas não alteraram nada das suas posições programáticas e estratégicas. Mas, Joaquim, eu vou-lhe fazer uma pergunta. É só a coisa começar a correr mal. Joaquim tem a Catarina, tem a senhora do LIVRE e tem a ala esquerda do PS a dizer que querem renegociar a dívida. Ora bom, mas o que nos interessa ver na experiência 2015 a 2019 é que essa não é a questão. Só é a questão na cabeça dessas pessoas. Está bem. Mas essa não é a questão na realidade. E acha que alguém está interessado em discutir como é que aparece a dívida? Mas as questões da realidade são aquelas que criam os obstáculos e os abismos. Mas estamos a chegar a um ponto muito importante.
a sociedade, ao não querer discutir a dívida, vai ter que discutir um outro problema, que são os impostos. Para pagar essa dívida. Para pagar a dívida. E achas que alguém está interessado em discutir isso? Não, o problema Nem a é direita que... está? Não, é que quando nós dissemos assim, nós vamos baixar a dívida porque o nosso país vai crescer economicamente de forma fortalecida. Não consegue porque a política que está instituída é contrária ao crescimento. Mas vês, quem votou na Iniciativa Liberal está disposto a aceitar essa conversa. Mas a Iniciativa Liberal tem 1%. Pois é verdade, Nós não podemos esquecer. Joaquim, mas está aqui um senhor a dizer assim, acham que o 1% do Chega daqui a 4 ou 8 anos se converte na percentagem do Vox em Espanha? Não, vamos lá ver uma coisa muito simples, porque nós conhecemos a nossa experiência. Então. Eu assisti a uma mudança do quadro parlamentar com um partido novo que aparece com 18%. PRD. Logo a seguir desapareceu. Não, mas porque o problema não é se tem 18% ou se tem 1%. O problema é o que é que traz. Não, mas deixe-me só, eu queria só pegar no Joaquim quando falou neste tema dele, que é um tema interessante para trazermos para a política. O que aconteceu foi que a dívida obrigou o sistema político português a ir para o centro. Isto aí para o centro é o silêncio do Bloco de Esquerda e o silêncio do PC e o silêncio das pessoas mais à esquerda dentro do PS sobre como resolver a dívida. E o que é que obrigou? Não, a Troika disse-nos como é que isto da dívida se resolve. A primeira é não fazer mais. Então puseram as contas certas. Mas agora vem a segunda. Mas como é que a dívida vai começar a reduzir? Pois. Porque o país não pode estar sujeito a um choque de taxa de juro. Qualquer pessoa percebe que se houver um choque de taxa de juros do qual nós não controlamos, não digo nós, nenhum português, nem nenhum partido, então a nossa estratégia política só pode ser vamos dedicar à redução da dívida. Qual é a instituição política portuguesa que põe esse problema em cima da mesa? Ninguém. Pois. O Presidente da República não o pôs, o partido que está no governo não o põe. A direita não o pôs. A direita não o pôs, porque isso significa enfrentar de novo o eleitorado. Quer dizer assim, bom, então, como é que nós vamos reduzir a dívida? E então, ninguém quer fazer essa pergunta. Mas então, o que é que discutem na campanha? É só impostos. Pois. E o que é os impostos? Os impostos é assim, é a maneira mais simples de nos tornar cada vez mais pobres e mais dependentes da dívida. Porque, vamos lá ver, se tudo se resolvesse com impostos, então este problema estava resolvido. Era dizermos aos senhores portugueses, olha, vamos fazer aqui uma moratória. Vocês agora, durante um ano, não gastam nada, entregam tudo o dinheiro que ganham e pagamos a nossa dívida. Ela mais ou menos é 120% do PIB, portanto, valeria 2 anos para não ser muito violento. Passava a zero. Passava a zero. Mas isto não é possível fazer. Claro. E depois tem um outro problema, que eu estava a olhar para os números, depois alguém me alertou e disse, mas é importante olhar para o número, observando a população portuguesa. Nós temos, eu estive a ver, o número de pessoas que está ligado ao sistema de segurança social como beneficiário são 3.200.000 pessoas. É verdade. Essas pessoas só podem apostar na estabilidade, porque são pessoas que já têm a sua vida profissional quase terminada, não têm carreira futura, e então o que é que elas pensam? Para que é que eu vou andar aqui a votar em partidos que me obrigam aqui a mudar toda a minha vida? E, portanto, este é o dilema da sociedade portuguesa. Que é o dilema de todas as sociedades que envelhecem e que não são agitadas pelas novas gerações. Agora, vamos ver um pequeno detalhe sobre a nova situação política que é criada por estes resultados eleitorais. É que aquilo que não se discute na sociedade, ou que não se discute no debate entre partidos, é discutido na mesa do Conselho de Ministros. Porque os problemas não desaparecem. Mas acha que é mesmo debatido? Não, vai ser porque é a força das coisas que vai obrigar a concentrar todos esses sinais de crise num único ponto, que é o Conselho de Ministros. E é essa a grande ameaça a que o Partido Socialista não consegue responder. Porque não é possível, na sala do Conselho de Ministros, desenvolver uma estratégia de charneira.
É possível no debate parlamentar, é possível Sim, nas na campanhas conversa eleitorais. Agora, Sim. no Conselho de Ministros não é possível. E isso significa... Não, porque está lá o presidente do Eurogrupo. O Não, presidente do Eurogrupo está lá Está de sentado. saída daqui a um ano. porque salta de um estatuto para outro. O Mário Centeno tem, normalmente bom. quando se senta no Conselho de Ministros tem 2 chapéus. Eu, Sr. Primeiro-Ministro, qual é o chapéu que é que eu uso? Pois, mas Não o pode. problema dos 2 chapéus é o problema das 2 cabeças e da dupla personalidade. Quem tem uma dupla personalidade acaba por não se conseguir ver ao espelho, porque não sabe qual deles é que está Baralha. naquela imagem. E quando tem que pentear o cabelo, não sabe qual das cabeças é que deve ser penteada. Portanto, Já sei o risco é para a direita quando era o grupo, para a esquerda. esta é uma situação em que, no Conselho de Ministros, e se quisermos, na figura do Ministro das Finanças, todas as contradições convergem. Ora, o que é que isto significa para a condução da sociedade? A sociedade não quer mexer, e os resultados eleitorais mostram que não aconteceu nada. Quer mexer um bocadinho. A sociedade... Isso acontece sempre porque... Sim, mas mexeu um bocadinho. Sempre que pegamos nos livros de uma biblioteca para os limpar do pó, quando os pomos lá outra vez, há sempre algum que não tem lugar, não é? Mas desta vez há 500 Mas mil é- votos mas- que foram para partidos pequeninos. Ora bom, mas os partidos Mas, ó Joaquim, pequeninos- deixe-me só, não perca o seu raciocínio, porque eu agora também não quero perder aqui o meu. O mais interessante deste momento político é o país confrontar-se com um governo que, não tendo que fazer acordo escrito, vai dizendo que o caminho faz-se caminhando e, portanto, vamos para os descobrimentos de acordo com os ventos. Esse é o problema central. A pergunta é, então, quer-nos levar para onde? Ou seja, este programa político quer-nos levar para onde? E o que eu acho que está a acontecer é que nos querem levar para uma coisa muito simples, é só navegar. O que é preciso é estar dentro do barco, ao leme. Mas há a frase do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quer dizer, o que interessa é Ir andando. navegar. E, portanto, nós estamos a fazer uma estratégia que é o país vai andando. O país vai andando e não tem problema. O vento vem mais de um lado, vai-se para mais... Se o vento vier muito forte de um lado, o PS vai dizer, se calhar, aos partidos à direita, pá, meus senhores, vocês deem uma ajuda, porque isto, afinal, as reformas têm que ser por ali. Se vier do outro Se lado... isto acontecer, o que é que a direita deve fazer? Nomeadamente o PSD. Vamos lá ver. Isso é outro problema. O que é a direita? Porque... Por isso é A que eu fui direita é os claro. que estão o à PSD. esquerda. Não, É os que estão à direita dos que estão a à direita esquerda. no espaço nacional é uma coisa. A direita, quando integrada no espaço internacional, em que há o interior e o exterior, é uma coisa completamente diferente. Está bem, Ora, mas imagino só esses- que a coisa dá para o torto. Ou seja, o crescimento cai para 1%, fica difícil aumentar a despesa, fica difícil começar a pagar a despesa que a gente criou, fica difícil começar a amortizar, continuar a amortizar a dívida. O que é que o PSD vai fazer? mas Vai fazer como em 2011? o- Que é assumir a governação e depois deixar o PS fazer de vira casaco? O PSD, neste momento, não tem nenhuma linha estratégica que não seja ajudar o PS a fazer as reformas estruturais. Foi por causa disso que Cavaco Silva escreveu aquele artigo ontem? Também foi por causa disso, porque Cavaco Silva sempre se afirmou contra o Bloco Central, contra a convergência. Deixe-me fazer a pergunta de forma mais chata. Não acha que Cavaco percebeu em 2 dias que Rui Rio se preparava para fazer de muleta do PS e não quer o PSD submetido ao PS? Mas isso que ele percebeu, já todos nós tínhamos percebido muito antes dos resultados eleitorais. Mas ser Cavaco a Mas dizer o agir é diferente. o problema é que, perante a satisfação do Rui Rio com os resultados eleitorais, que afinal não foram tão maus como se estava à espera que fossem, aquilo que ele se oferece imediatamente para fazer é a mesma coisa que, noutros tempos, dentro do PSD, se chamou as opções inadiáveis, que também o que queriam era uma aliança ao centro. Finais dos anos 70. O problema é que essas conversões de fórmulas antigas em situações novas têm sempre um problema. É que não é outra vez a mesma coisa. Porque a situação nova já é
estruturalmente diferente daquilo que acontecia. Mas Essas histórias... Mas Joaquim, desculpe só aqui interromper num raciocínio, mas também será importante para, se eventualmente nascer uma nova liderança no PSD, que não se coloque numa posição que não faz acordos nenhum com o Partido Socialista. Porquê? Porque há uma coisa que sabe à partida, é que isto vai ser uma navegação à vista. A navegação à vista pode ter uma onda de tal forma que podemos vir a ter que ser obrigados, outra vez por credores, os senhores, se faz favor, entendam-se para as reformas que têm que ser feitas. Jorge, E é nesse sentido Jorge, que é preciso a última perigoso. vez em que os credores os obrigaram a entender-nos a fazer reformas, o PS PS saltou. acendeu um documento e depois não fez rigorosamente nada. E recusou-se a assinar, fosse o que fosse com o PSD. Mas aí, Vais ter uma repercussão mas o atual Presidente da República já passou por isto, sabe? Quando ele agora não exige um documento, também o documento que vai ser exigido vai ter que ser diferente. Porquê? Porque ele diz, não, é que nós já tivemos uma experiência. É fácil de explicar, olha, a experiência é muito simples. Vocês assinaram aqui um papel para nós cumprirmos e a meio do processo saltaram. Claro. Pronto. Deixa-me só voltar a este ponto, porque é que as opções inadiáveis hoje não podiam ser iguais às opções inadiáveis de 1982, 83. Porque o país... Joaquim, a opções inadiáveis foi em 78. Foi o Sousa Franco com a sua AGD que se separou dentro do PSD. Em Está a falar de 83, reformistas. Não. em 83 foi o acordo com o FMI. É a queda do Mota Pinto. A queda do Mota Pinto é em 1979, que a seguir se faz a Aliança Democrática. As opções inadiáveis foram o grupo dissidente parlamentar do PSD, AGD. abril de 1979. Agora, vamos lá ver porque é que... As opções não são as mesmas agora. Porque é que o país é diferente. É que, nesse tempo, ainda não tinha havido a nossa integração na União Europeia. E não tinha havido a evolução que a Europa tem tido nos últimos tempos e que vai continuar a transformar o quadro europeu. Ora, a escala de Portugal, é como aos pequenos partidos, a escala de Portugal é tão pequena que precisa vitalmente de ter uma estratégia para o exterior, ter uma estratégia da sua relação com o exterior. Não tem sentido um país com esta escala ter uma estratégia nacionalista, porque não se pode sustentar a si próprio. Ora, quando se põe o problema futuro dos entendimentos entre o PSD e o PS, só pode haver esses entendimentos desde que o PSD tenha uma noção clara de para onde é que quer ir. Se quer ir para a Índia, se quer ir para o Brasil. Não pode ir para a Índia e descobrir o Brasil. E na prática, traduzindo para a situação concreta, isso quer dizer o quê? Para aquela malta perceber. Não, quer dizer que o PSD tem que ser o partido do exterior. Mas há aqui um outro aspecto. O que significa que é o partido da competitividade. Mas sabe uma coisa, Joaquim? O que A gente fala em significa- privado com a malta do PS, mesmo aqueles mais à esquerda, e eles têm essa noção também. É curioso. Mas depois dizem coisas completamente Não, mas é que o problema é. Ouça, o problema do Partido Socialista não está na inteligência, o problema do Partido Socialista está na necessidade. Eles podem ter a inteligência para perceber o que são os pontos essenciais, mas depois não têm, no espaço de movimentação do partido, capacidade para colocar. E os que têm, ou os que tiveram, foram eliminados. Mas ó Joaquim, uma grande consequência, um efeito destas eleições deveria ser os partidos perceberem que é melhor terem cuidado com afirmações muito perentórias sobre com quem é que fazem acordo. Porquê? Porque o que pode acontecer a Portugal é que não é possível Portugal ser governado sem um acordo de várias forças políticas. E isso é que é também um outro problema adicional. Ou seja, quando o Presidente da República não exige acordo, é porque os partidos realmente não têm maturidade suficiente para chegarem a acordo sobre matéria que interessa a todos.
e então fazem uma espécie de um pacto de não agressão, uma paz podre, em que vamos ao sabor do vento, umas vezes é com aquele, outras vezes é com o outro. Isso não vai levar a lado nenhum. E, portanto, quer o projeto à esquerda, quer o projeto à direita, tem que ser um projeto convincente para as populações. Eu ficaria do lado do Partido Socialista mais assustado do que do lado da direita, por uma razão simples. Porque se as coisas correrem bem, também não há problema nenhum, porque vamos todos muito bem. Mas se as coisas correrem mal, num partido que ele próprio não decidiu o que quer fazer ao país, as pessoas vão, obviamente, punir o partido que está no governo. E é nesse momento que vem para cima da mesa e tem qual é o projeto alternativo. E é aí que, outra vez, o PSD tem que perceber o PSD, que eu digo PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal ou quem for, tem que perceber que tem que se entender por um projeto alternativo. Joaquim. Uma das canções do regime salazarista era Lá Vamos Cantando e Rindo. Era o hino da mocidade portuguesa. Bom, é um pouco a situação em que está hoje. E para a agricultura habitua-te a empobrecer alegremente. Bom, essa foi a consequência. Foi? Lá vamos cantando e rindo, empobrecendo alegremente. Era. O ponto comum é o alegremente. Era uma casa portuguesa, etc. Ora bom, esse tipo de propaganda que retira as arestas e tudo é arredondado é justamente aquilo que está a fazer o Partido Socialista. Retira as arestas e promete que tudo pode continuar como até aqui. Ora, não é verdade. Nada vai continuar como até aqui, porque não só a população portuguesa envelheceu, como o financiamento da segurança social é muito mais difícil quando a população envelhece. E porque a economia está aberta. E porque não há crescimento. Ora bom, a situação, por enquanto, não é dramática como foi em 2005, ou 2008, 2011, porque a taxa de juros praticamente desapareceu. É verdade. E, portanto, nós estamos a funcionar sem resistências. Risco. Porque a taxa de juros serve justamente para criar resistência na decisão. O tema da propaganda é interessante porque, se nós nos lembrarmos, eu agora estava a lembrar de 4 episódios que ocorreram nas 2-3 últimas semanas da campanha. Então. Um foi a sustentabilidade da segurança social aumentou não sei quantos anos, não sei se recordam que apareceu. É verdade, 22 anos. 22 anos. Propaganda do Ministro Vieira da Silva. O outro foi a revisão do crescimento económico. Sim, é verdade, 3,5%. Do INE. A outro foi a descida do rating. Sim, foi o frete da DBRS. E depois foi a descida do rating. Recordam-se? Pronto. Não, a descida não, a subida. A melhoria do rating. A melhoria do rating, sim. A melhoria do rating do país. E eu digo assim, epá, de repente, qual é o cenário que nos estão a construir? Epá, isto está tudo muito bem. Claro. E um presidente diz assim, epá, vamos acelerar porque a gente precisa de governo rapidamente. Sim, é estranho, não é? Mas, Jorge, espera aí. Mas então, o que me incomoda nisto é que há uma série de pessoas a brincarem com metáforas e com jogos de luzes e sombras, como diz o Joaquim. Então o Presidente da República não devia dizer isto diretamente à população? Para começar a preparar a malta para o que está a acontecer. Por isso é que a gente está aqui no 5 Tank, a gente está a dizer isto. Está a ver, nós estamos a substituir aquilo que o Presidente da República devia estar a fazer. O Presidente da República, ao ter feito isso, obrigamos a seguir. Que o Presidente da República é sempre o último a falar, no sentido em que é a instância que tem mais reserva em relação à urgência da decisão. Quem? Mas o Presidente da República é sempre o último a falar. Sim, mas revelou urgência. Mas, porque é a última a falar, pode já não servir de nada aquilo que diz. Claro. É essa a fatalidade do Palácio de Belém. É isso que me incomoda na presença da República. Pode chegar a uma altura em que fala, mas já não acontece nada com aquilo que diz. Ora bom, isso aconteceu ao Américo Tomás e ao Marcelo Caetano. Mas, se pergunta, mas havia uma urgência? Não. O regime, pura e simplesmente,
implodiu de um momento para o outro. Verdade. Ou de uma noite para a outra. Bom, não é que isso possa acontecer agora, no nosso caso, porque não há forças vivas com capacidade para fazer uma intervenção, como fizeram os militares nessa altura. Mas pode acontecer uma outra coisa ainda pior. É que Portugal deixou de interessar no esquema internacional. Isto é, passou a ser uma província à espera de ser apoiada e recuperada depois de uma crise de envelhecimento e de estagnação. Ao estilo da Sicília. Ao estilo de uma província que perdeu a autonomia, porque já não tem força interna para isso. Sim. Aliás, Nem jovens, nem capital. já só pode recuperar força de modernização via investimento externo. Sim. Porque internamente na poupança não tem, na dívida não tem, no dispositivo de segurança social não tem. Ora, para ter essa ajuda do investimento externo, que não seja apenas a ajuda do Banco Central Europeu a comprar dívida, mas para ter essa ajuda externa, é preciso que tenha uma política externa. É preciso que tenha uma perspectiva do exterior. Ora, isso é que os partidos que perderam têm que encontrar rapidamente. Muito bem. Como, no fundo, Cavaco Silva encontrou quando chega ao poder em 83, sem perceber muito bem porquê, mas chegou, 85. E a seguir teve a integração europeia. Ora, um choque positivo desse tipo é o que tem de se procurar para a fase seguinte. Agora, muito bem. É no momento em que a Europa vai mudar de configuração, está a mudar de configuração, que nós não podemos perder aquilo que na altura se chamava o lugar no pelotão da frente. Sim, senhor. Portanto, o que o Joaquim está a propor é comprar uns binóculos para a casa política. Exatamente, daqueles de longo alcance. Bom, nós chegámos ao final do programa de hoje. Foi muito concorrido. Eu devo dizer que estão neste momento 1.400 pessoas em direto. Isto já bateu alguns recordes a própria Cor do Dinheiro da Manhã. Devo dizer que há pessoas a verem da Alemanha, de Espanha, do Reino Unido, da Noruega e de outros pontos do globo também. Eu quero agradecer, de facto, o seu apoio, porque sem o seu apoio este canal não teria sucesso. E tem tido um crescimento brutal nas últimas 4 semanas. Para o final, além de lhe agradecer a estas pessoas que estiveram em direto, vou-lhes pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Eu estarei consigo amanhã, às 8 da manhã, para a Cor do Dinheiro da versão diária. Obrigado mais uma vez, com licença, e até amanhã às 8.